Às vezes, a vida parece congelar. Não importa o quanto você se esforce, se movimente ou sonhe, tudo ao redor parece imutável, como se estivesse preso em um tempo que não avança. E é nesse silêncio pesado que surgem as dúvidas mais perigosas. Será que eu errei o caminho? Será que não sou merecedor? Mas o que poucos entendem é que essa sensação de estagnação não é um castigo, é um sinal silencioso. É como se o universo, em sua sabedoria, estivesse sussurrando: espere, algo maior está sendo preparado para você. Só que nossa mente, acostumada a medir progresso apenas pelo que vê, interpreta o silêncio como abandono, quando na verdade é no aparente travamento que as maiores transformações acontecem, não fora, mas dentro de nós. O que parece paralisia é, na verdade, um convite para preparar o solo interno para aquilo que você pediu. E entender isso é essencial para atravessar essa fase sem se perder. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. O que acontece nos bastidores da sua transformação, mesmo quando você não consegue enxergar. Quando tudo parece parado, é porque o movimento mais importante não está acontecendo do lado de fora, mas no invisível, no que os olhos não conseguem ver. Nos bastidores da sua vida, mudanças profundas estão sendo alinhadas. Crenças antigas estão sendo questionadas. Padrões emocionais estão sendo confrontados. Estruturas internas estão sendo quebradas para abrir espaço para o novo. É como uma obra que acontece dentro de uma casa. Quem passa pela rua não enxerga o que está sendo reformado. Mas lá dentro, as fundações estão sendo reforçadas para que a casa suporte um novo andar. E é por isso que muitas vezes, tudo parece desabar antes de se reorganizar. O universo começa a trabalhar em áreas que você nem sabia que precisavam ser curadas. Ele tira relações, oportunidades, certezas que não combinam mais com a vida que você pediu. E embora isso seja desconfortável, é também necessário. Porque enquanto você vê ausência, o universo está construindo presença. Enquanto você sente estagnação, a vida está preparando a estabilidade que você ainda não vê. E entender que existe um processo oculto de construção acontecendo dentro de você é o que vai te dar força para atravessar a próxima fase. Depois que as antigas estruturas internas começam a ser desmontadas, surge um espaço que assusta. O vazio. É aquele momento em que velhos caminhos já não servem mais, mas o novo ainda não se materializou. Esse vazio não é um erro no processo. Ele é o próprio processo. É como limpar um terreno antes de construir uma nova casa. Primeiro, tudo o que era antigo precisa sair, para depois o novo poder nascer. O vazio é necessário porque aquilo que você pediu, a nova realidade, as novas conexões, a nova vida, precisa de espaço para existir. E enquanto você ainda estiver apegado ao que era, mesmo sem perceber, não haverá espaço suficiente para o novo florescer. É nesse vazio que a vida testa a sua fé. Porque é fácil confiar quando há sinais e resultados. Mas é no silêncio, na ausência, que a confiança verdadeira é construída. E quanto mais você tenta preencher o vazio com pressa ou ansiedade, mais adia o que está por vir. É preciso respeitar esse espaço, permitir que ele limpe, reorganize, renove. Porque o vazio não é um castigo. É o útero da nova vida que você pediu. E é nesse espaço, entre o que caiu e o que ainda vai nascer, que surgem as maiores resistências internas. E é sobre isso que vamos falar agora. O ego resistindo à perda de controle. Quando o vazio se instala, uma parte sua começa a se agitar. O ego que sempre tentou controlar, prever e garantir o que vem pela frente, sente-se ameaçado no silêncio da transição, sem ter onde se apoiar, sem resultados visíveis, sem confirmações externas. Ele entra em pânico e começa a sussurrar: isso não está funcionando. É melhor voltar para o que era seguro. Você está perdendo tempo. Essas vozes não são a sua verdade,
São apenas a reação de uma estrutura interna que teme o desconhecido. O ego quer certezas, quer aplausos, quer garantias. Mas a transformação verdadeira exige o oposto: entrega sem certezas, fé sem provas. Por isso, nesse ponto, o desafio não é lutar contra o ego, é reconhecê-lo e escolher não agir com base no medo que ele alimenta. Porque o ego vai tentar te puxar de volta para padrões antigos, para caminhos já percorridos, para velhas defesas emocionais. E se você ceder, adia a mudança que já começou dentro de você. Saber que o ego vai resistir é fundamental. E mais importante ainda, saber que a sua essência não é o ego. Você é o espaço silencioso que observa tudo isso acontecer sem se perder. E é justamente quando você entende essa dinâmica que começa a perceber um dos movimentos mais importantes da vida: o aparente retrocesso antes do avanço. Nesse ponto da jornada, é comum sentir que tudo piorou. Velhas dores reaparecem, portas se fecham, relacionamentos se rompem, planos desmoronam e a sensação inevitável é: estou andando para trás. Mas essa sensação é apenas uma ilusão. Assim como o pêndulo precisa recuar antes de ganhar impulso para o outro lado, a vida também precisa se recolher antes de avançar. O retrocesso não é uma falha. É um impulso invisível sendo gerado. É nesse aparente retrocesso que você solta o que já não serve. É nele que você é convidado a confiar mais fundo, mesmo sem garantias. É nele que o seu novo eu começa a ser forjado. Não nos momentos de conquista, mas nos momentos em que tudo parece desmoronar. Por isso, quando tudo parece andar para trás, não se desespere. Saiba, o movimento de expansão já começou. Só que antes de avançar, a vida precisa te deixar mais leve. Precisa esvaziar as bagagens antigas que você ainda carrega. E esse é o motivo pelo qual surgem também os testes invisíveis. Aqueles que ninguém vê, mas que moldam silenciosamente quem você está se tornando. São os testes silenciosos que fortalecem sua estrutura interna. Esses testes não vêm com aviso. Eles aparecem nas pequenas situações do dia a dia. A tentação de voltar para antigos hábitos. A vontade de desistir quando as respostas não chegam. O impulso de agir por medo em vez de por confiança. O desafio de manter a sua fé, mesmo sem ver resultados. Ninguém aplaude você por passar nesses testes. Ninguém reconhece o esforço silencioso que está sendo feito, mas o universo vê. E cada pequena escolha que você faz, cada vez que você escolhe confiar, respirar fundo, esperar mais um pouco, agir com verdade, é como um tijolo colocado na fundação da sua nova realidade. Esses testes silenciosos constroem algo que ninguém pode tirar de você. Força interna verdadeira. E quanto mais firme você se torna no invisível, mais inevitável se torna a expansão visível. Essa é a dinâmica natural da vida, e ela é tão precisa quanto o movimento de um pêndulo, ora retrocedendo, ora avançando. O recuo que você sente hoje não é sinal de fracasso. É parte do impulso que vai te projetar para uma nova fase, mais forte e mais consciente. Por isso, não veja o retrocesso como perda. Veja como preparo. Aceitar esse movimento é essencial para que você não se perca no meio do processo. E é justamente nesse recuo, nesse intervalo silencioso, que dores profundas ressurgem. Não para te punir, mas para revelar o que ainda precisa ser curado e quebrado dentro de você. A dor que surge nesse período não é aleatória. Ela não vem para te punir, vem para iluminar. Cada desconforto, cada perda, cada situação que te provoca nesse momento, revela algo. Um padrão que você carregava em silêncio. Um comportamento automático que te limitava. Uma crença que já não serve para o novo que você pediu. O problema é que, na correria da vida, essas feridas ficam camufladas. Só nos momentos de pausa, de vazio, de retração, é que elas vêm à tona, para serem vistas de verdade. A dor aponta para onde você ainda reage como antes. O medo do abandono que te faz implorar por atenção.
A necessidade de controle que te impede de confiar, o sentimento de inadequação que sabota seus próprios passos. Ela não aparece para te condenar. Ela aparece para que você escolha diferente desta vez. Para que, ao reconhecer esses padrões, você possa quebrá-los com consciência, não mais agindo por impulso, mas por clareza. E é nesse ponto que a travessia se torna sagrada. Você para de lutar contra a dor e começa a ouvir o que ela tem a te dizer. Porque quebrar padrões antigos não é sobre vencer a dor à força. É sobre atravessá-la com presença, entendendo que cada desconforto é uma oportunidade de transformação. É com essa nova consciência que nasce o próximo passo da sua jornada, o poder da aceitação durante o período de estagnação. Quando a dor expõe padrões antigos e a vida parece parada, a mente quer lutar. Ela quer forçar o movimento, encontrar respostas, fugir do desconforto. Mas é justamente aqui que a verdadeira transformação acontece. Não na luta, mas na aceitação. Aceitar não é se conformar. Aceitar é reconhecer o que está acontecendo sem resistência, sem precisar provar nada para si mesmo ou para o mundo. É entender que a estagnação faz parte do caminho, que o desconforto é um aliado, não um inimigo, que o que parece atraso é, na verdade, maturação. Quando você para de lutar contra o que sente, cria espaço para ouvir. E é nesse espaço de aceitação que surgem respostas mais profundas, que não nascem do medo, mas da verdade. A aceitação traz paz mesmo no caos. Ela não muda o que está fora imediatamente, mas muda o que está dentro. E isso é o que mais importa, porque é o seu estado interno que molda a sua nova realidade. Quando você aceita, você se alinha. E ao se alinhar, você para de sabotar o que já está sendo construído em silêncio. Aceitar é dizer ao universo: eu confio no que está sendo feito, mesmo sem entender tudo agora. E é essa confiança silenciosa que define como você atravessa esse período em que está tudo travado, sem desespero, sem desmoronar, sem se perder. E é essa força interna, construída na aceitação, que te prepara para o próximo passo essencial: como reagir sem se sabotar nesse momento crítico. Quando a vida parece travada e a aceitação começa a se instalar, um desafio ainda maior surge: não se sabotar. A autossabotagem se manifesta de forma sutil. Você pode pensar que está resolvendo, mas, na verdade, está correndo de si mesmo. Por isso, mais do que agir, esse momento pede presença. Pede que você escolha com consciência e não com pressa. Que você sinta a dor sem reagir automaticamente. Que você mantenha sua intenção clara, mesmo quando o mundo externo ainda não se move. Reagir sem se sabotar é saber que, às vezes, a melhor ação é a paciência, é a escuta, é a manutenção da fé, mesmo sem provas. Toda vez que você escolhe agir a partir da calma e não da carência, você envia uma mensagem poderosa para o universo: eu confio no que está vindo, mesmo quando não posso vê-lo ainda. E é essa nova resposta, madura e consciente, que começa a mudar silenciosamente o campo à sua volta. Porque o universo não responde apenas ao que você pede com palavras. Ele responde ao que você emite com suas escolhas e com a sua vibração. Antes de liberar a nova fase da sua vida, o universo observa se você consegue manter sua paz sem garantias, se você age com verdade, mesmo quando ninguém está aplaudindo, se você sustenta sua energia elevada, mesmo diante de cenários desafiadores. Ele não está testando para punir. Está calibrando, refinando, preparando você para o que pediu e para aquilo que você ainda nem imagina que merece viver. O universo não entrega aquilo que você deseja. Ele entrega aquilo que você está preparado para sustentar emocionalmente. Se o seu campo interno ainda é movido pela pressa, pela ansiedade ou pela necessidade de validação, o novo não pode permanecer, mesmo que chegue. Por isso,
A maior pergunta que o universo faz nesse momento não é "você quer?", é "você já se tornou quem consegue viver isso sem se perder?". É a sua estabilidade silenciosa, a sua consistência interna que autoriza o próximo nível a se manifestar. E entender isso muda tudo, porque você para de esperar que o mundo mude primeiro e começa a construir dentro de si a realidade que inevitavelmente será refletida fora. Por isso, se hoje tudo parece parado, entenda, a estagnação não é o fim. É o solo sagrado onde a sua verdadeira força está criando raízes. Continue, confie, porque mesmo que seus olhos ainda não vejam, o universo já começou a construir a realidade que você nasceu para viver.